Olá! O vídeo de hoje é sobre o conto O Milagre Secreto, de Jorge Luis Borges. Bom, mais um vídeo do projeto Lendo Ficções, e esse é sobre um conto que vai abordar a questão do tempo, né? Retomando aquelas questões que o Borges sempre desenvolve do universo da personalidade do tempo. Esse é um que vai abordar a negação do tempo. O Borges vai fazer aqui uma espécie de oposição entre o tempo da vigília, o tempo do mundo real, e o tempo psicológico, né? O tempo do sonho, o tempo da imaginação. Esse conto conta a história de um escritor judeu, que aparentemente é tcheco também, que se chama Jaromír Ladik. Eu não sei se estou dizendo a pronúncia correta, mas vou me referir a ele como Ladik, tá certo? E o Ladik acaba sendo condenado pela Gestapo à morte por fuzilamento em 1939, porque ele era, então, um escritor de origem judaica, ele tem alguns trabalhos ligados ao judaísmo. O Ladik fica muito apavorado com essa condenação e ele toma algumas decisões curiosas. Ele ouviu falar que quando a gente prevê algum fato, ou a gente imagina como ele vai acontecer, na realidade ele acontece de modo diferente. Então o Ladik começa a tentar evitar a sua morte horrível, imaginando diferentes modos pelos quais ele vai morrer. Então aí ele tem uma primeira, vamos dizer assim, fuga do tempo real, uma tentativa de adiar o inevitável através da criação imaginativa. Isso é interessante porque, de uma certa forma, essa decisão que ele tem, ela antecipa o milagre secreto, que vai ser o milagre secreto que vai acontecer mais pra frente aqui no livro. Nessa oposição do tempo da vigília e do tempo psicológico, o Borges dá um privilégio pro sonho também. E então, antes do Ladik ser condenado, ele tem um sonho de um grande jogo de xadrez, um jogo de xadrez eterno, um jogo de xadrez que não se sabe quando começou e que acontece entre duas grandes famílias. E que o sonho dele termina num momento em que ele não sabe o que fazer durante a grande jogada. Esse sonho acaba também tendo um caráter premonitório, porque a gente pode interpretar esse grande jogo de xadrez como a guerra, né? Inclusive o xadrez, ele é considerado por muitos um jogo de estratégia, né? De guerra. E essas duas grandes famílias como os nazistas e os judeus. Bom, e aí depois dele imaginar os possíveis modos pelos quais ele ia morrer, modos terríveis para que o modo real acabasse não sendo tão terrível, ele acaba percebendo, ele começa uma reflexão sobre a sua obra literária, que é uma obra que de uma certa forma o envergonha. E ele gostaria muito de concluir um drama poético, né, uma espécie de peça em versos, que ele tinha em mente ou incompleto, ele queria terminar, então ele resolve fazer um acordo com Deus, né, nesse seu momento de desespero com a iminência da morte. Ele pede a Deus um ano de prorrogação, um ano de adiamento dessa morte, para que ele possa concluir esse drama e para que ele possa redimir a sua carreira literária. E aí é durante um sonho que ele recebe a resposta divina, né? Ele tem um sinal em que Deus diz para ele que esse tempo vai ser concedido. E aí o que acontece? Chega a data marcada para sua morte, que é 29 de março de 39, e ele é encaminhado para o pátio onde ele vai ser fuzilado, e na hora H o tempo congela. Né? Ele sente uma gota de chuva caindo no seu rosto, essa gota congela, uma abelha fica parada no ar e ele percebe então que de fato, como foi dito no seu sonho, ele vai ter esse ano para escrever o seu poema. Na verdade, esse poema não é escrito em lugar nenhum, a não ser nas malhas da memória. É uma obra que ninguém vai ler, ninguém vai conhecer além dele próprio, mas ele consegue então, no curso de um ano, concluir a contento o seu drama em versos, né? Algumas curiosidades é que esse drama em verso do Ladik,
ele também tem uma relação com o tempo da mente, porque ele é um delírio circular de um personagem. É uma história que se passa no século XIX, num castelo da Tchecoslováquia, e o personagem principal fica tendo delírios que se repetem. Né? Então aí novamente uma espécie de privilégio desse tempo da mente. E é uma coisa interessante também que as obras do autor, né, do Ladik, já mostravam que o tempo era um problema para ele, porque uma das suas obras é uma obra chamada A Defesa da Eternidade, que é dividida em duas partes. Na primeira delas ele vai falar dos diferentes tipos de eternidade, à semelhança de um livro que o Borges mesmo escreveu, que chama História da Eternidade. E na segunda parte ele vai falar sobre os tempos simultâneos, os tempos, um tempo dentro do tempo, o tempo que não é contínuo, né? Então ele tem essa questão com o tempo. Um outro livro seu, né, um outro tipo de texto que ele escreveu, foram poemas expressionistas. Isso pode parecer aleatório, mas não é, porque o expressionismo também é um tipo de arte que privilegia o psicológico, né, a subjetividade. Então, já estão colocados na obra desse autor essas preocupações com o tempo e com uma espécie de fuga do tempo. Então, é um personagem que ele deseja negar o tempo, deseja superá-lo de alguma forma, né? E se de algum modo ele adia a expectativa da morte, inventando maneiras, né? Imaginando maneiras de morrer, no fim, o seu milagre secreto será passar um ano inteiro adiando a morte através da criação literária, né? Então como eu disse, ele repete um ato inicial, que era o de adiar a morte de uma certa forma, ou a expectativa da morte, pela criação, só que antes ele estava imaginando modos terríveis de morrer, para que esses modos não se concretizassem, e depois ele passa um ano criando o seu grande poema, o poema que justifica a sua vida na Terra. Tem uma coisa interessante, porque esse tempo que congela é um tempo inapreensível, né? Ele tá pronto para morrer e pronto. É um instante inapreensível que se congela. Dentro desse instante inapreensível, a gente sabe que se passa um ano. Então é como se tivesse um tempo dentro do tempo, né? E a impressão que eu tenho é que o Borges pegou o raciocínio do paradoxo do Zenão, né? De que é aquele de que para você ir de um ponto A até um ponto B, você tem que passar pela metade desse espaço. E a gente pode chamar esse espaço do meio de C. Mas para chegar de A a C, ele tem que passar pela metade do espaço entre A e C, que seria D. Só que para chegar no espaço entre A e D, ele tem que passar pela metade, e assim vai. E a ideia desse paradoxo é que, percorrendo essas diferentes metades, ele demoraria muito para chegar finalmente no ponto final, que seria B. E a impressão que eu tive é que o Borges pega esse raciocínio do paradoxo de Zenão, que é um paradoxo espacial, talvez, e transpõe para a questão temporal, né? Então, de tempos que podem estar contidos dentro de outros, né? De um ano que está contido num instante inapreensível. No entanto, o Borges é tão capcioso que no fim do conto ele diz que o Ladik morreu às 9h02. Ora, como é que entre o momento em que os soldados atiram, o tempo congela e o momento em que ele morre se passaram 2 minutos inteiros? Então, assim, o Borges ainda parece estar acrescentando mais um tempo nesses tempos aí simultâneos ou nos tempos que se contém, né? E é interessante porque a data, ele diz, a última frase do conto é que o Jaromir Ladik morreu no dia 29 de março, às 9h02. Ele cria um espelhamento com os números no 29 da data e do 9 e 2 do horário, criando uma espécie de simetria. Mas tem o 3 aí do março no meio e eu fiquei pensando no porquê desse 3. E parece que ele resolve esse 3 com essa questão dos tempos simultâneos, porque a gente poderia dizer de início que um ano inteiro decorre num instante inapreensível. O problema é que
No ínterim entre esses dois tempos tem 2 minutos, né? E como isso é possível? O Borges tem um texto ensaístico chamado O Tempo, onde ele diz o seguinte: por que não aceitar a ideia de 2 instantes de tempo? Parece muito difícil aceitar o fato de que entre 2 instantes existe um número infinito ou transfinito de instantes, né? Então aí a ideia que eu falei do raciocínio do paradoxo de Zenão é aplicado para a questão do tempo, né? E por isso a possibilidade de um ano num instante inapreensível ou em 2 minutos. O conto, então, me parece tematizar esse desejo do homem de superar o tempo que ele perde, né? E nesse privilégio dos tempos mentais que, de uma certa forma, congelam a passagem do tempo, né? Eles, na verdade, o tempo mental não corresponde ao tempo da vigília, e eu não consegui não lembrar do Otelo, né? Porque o Otelo condena a Desdémona, acha que ela o traiu, quando ele não se dá conta de que o tempo decorrido na peça não é suficiente para que ela o tenha traído, né? Não há, entre o momento em que eles se casaram e o momento em que ela morre, ela não teria chance de traí-lo, né? Então, assim, o tempo psicológico do Otelo é um tempo completamente diferente do tempo da realidade. E é o que acontece aqui nesse conto do Borges, né? E é interessante que a escolha da peça do que se chama Os Inimigos, né, do drama em versos, seja em verso, porque o narrador diz o seguinte: Ladik preconizava o verso porque ele impede que os espectadores se esqueçam da irrealidade que é a condição da arte, né? Então, assim, o verso reforça a irrealidade da arte e, de uma certa forma, é através da arte, da criação artística, que o Ladik foge desse tempo real, né? E vai para um tempo da mente, onde ele consegue adiar a tão temida morte. Bom, é isso, então me digam o que vocês acharam do conto, se vocês fizeram alguma outra leitura sobre esse conto ou sobre essa questão do tempo, tá? Beijos e até a próxima. Tchau!